Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Hoje, 10 de janeiro de 2021, vamos celebrar ao Senhor um culto de louvor, de adoração, de exaltação desse nosso Deus maravilhoso que nos ama e que tem uma grande perspectiva para nós durante o decorrer de 2021 e para toda a nossa vida. Gostaria de ler Deuteronômio capítulo 27, versículo 10 e Deuteronômio 28, de 1 a 6. Esse texto de Deuteronômio é conhecido como a repetição da lei de Moisés. O povo de Deus estava prestes a adentrar na terra prometida e Moisés então faz uma revisão da história de Israel, do livramento de Israel do Egito, fala sobre os mandamentos de Deus e as promessas do Senhor para o seu povo. Uma nova geração iria adentrar a terra prometida. Deuteronômio capítulo 27, versículo 10, e depois Deuteronômio 28, de 1 a 6, assim diz o Senhor. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo o Israel, dizendo: Escuta, ó Israel, nesse dia viesse a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos seus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Até aqui. Amém. O texto continua e a palavra de Deus continua declarando as bênçãos do Senhor sobre o povo de Israel, sob a condição de que eles iriam ouvir a voz do Senhor e iriam obedecer todos os mandamentos, todos os estatutos, todos os ensinamentos de Deus através de Moisés e dos seus líderes. Assim também nós temos a promessa de Deus lá em João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são aqueles que me amam. E aqueles que amam a Jesus amam também ao Pai. E o Pai também o amará e fará nele morada. Deus, ele deseja que nós sejamos um povo obediente, um povo submisso à sua vontade, um povo piedoso, um povo que quer se consagrar, se dedicar, viver uma vida integralmente para obedecer, servir e agradar a esse Deus maravilhoso que nos ama e que tem um plano extraordinário para as nossas vidas. Que possamos, durante esse ano de 2021, nos dedicarmos, nos consagrarmos e, acima de tudo, obedecermos a Deus através da sua palavra. Deus, ele quer nos abençoar e ele irá nos abençoar no decorrer desse ano, mas que sejamos obedientes à sua voz, à sua palavra, à sua vontade. Vamos orar, dedicando ao Senhor esse culto, e que Deus assim
continue falando aos nossos corações, alegrando as nossas vidas e edificando-nos através dos cânticos, através da mensagem desse nosso Deus maravilhoso. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto que consagramos a Ti. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe o nosso cantar, o nosso adorar, as nossas ações de graças. Tudo que fazemos aqui, ó Pai, é para o louvor e honra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos isso através do poder do Espírito Santo e louvamos também o Filho Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, nos deu uma nova vida, e é por isso que estamos aqui reunidos através das redes sociais para glorificar a esse Deus Trino Todo-Poderoso. Fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, edifica a Tua igreja, desafia-nos, ó Pai, para que tenhamos uma vida consagrada a Ti durante o decorrer desse ano. Ó Pai, tudo fazemos aqui, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada ouvinte, cada participante do nosso culto. Onde quer que estejam, que a graça, a paz, o poder, o amor de Deus seja manifesto a cada um. Nós nos dedicamos ao Senhor e esse tempo como um culto a Ele, e é através de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Nós vamos cantar alguns cânticos de adoração ao nosso Deus e vamos entoar cânticos, vamos alegrar os nossos corações. Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para adorar a Ele. Portanto, meu amado irmão, vamos abrir as nossas bocas, os nossos corações, vamos soltar a nossa voz e adorar a esse Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Tu és o Deus da minha salvação.
Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou os seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos deste trabalho e Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus, seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Mas você pode se perguntar, por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja. O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você?
Obrigado, Senhor, porque tua obra segue caminhando. Obrigado porque o teu evangelho segue sendo pregado, espalhado aqui no Brasil e entre todos os povos. Ó Deus, nós entregamos agora esse momento, pedindo que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Enche-nos, ó Deus, do alimento espiritual, fortalece as nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, uma mente aberta, um ouvido espiritual aberto para ouvir a tua mensagem. É no nome do Senhor que nós oramos agradecidos. Amém. Amados, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que serve como parâmetro ou diretriz para a nossa vida durante esse ano de 2021 e, quem sabe, durante toda a nossa vida. É uma mensagem que eu pretendo dividi-la em duas partes. Nós vamos falar sobre hábitos de uma vida piedosa. Hábitos de uma vida piedosa. Nós vamos usar vários textos da Palavra de Deus. Será uma mensagem dentro desse tema. E esse tema interessante vai nos mostrar como podemos obter uma vida piedosa. Mas você deve estar perguntando, Pastor Ayrton, o que é uma vida piedosa e como ela é alcançada? Essas são perguntas importantes, porque nós somos chamados por Deus e através da sua palavra para vivermos uma vida santificada, uma vida totalmente entregue a Cristo. Embora saibamos que esta é a vontade de Deus, nós muitas vezes falhamos em atingir esse propósito para nossas vidas. Uma vida totalmente consagrada, uma vida totalmente dedicada a Deus. Sabemos que Deus, Ele é aquele que deseja que tenhamos essa vida piedosa, essa vida santificada, essa vida consagrada. Mas Ele também nos deixou a responsabilidade no processo. O processo seria essas etapas que temos que passar, que temos que desenvolver, que temos que conseguir com êxito cumprir cada etapa desse processo, para que assim tenhamos essa vida piedosa. O que fazemos habitualmente tem uma tremenda influência sobre se teremos uma vida piedosa ou não. Vou repetir, aquilo que fazemos habitualmente tem uma tremenda influência sobre se teremos uma vida piedosa ou não. Existem alguns hábitos que nos ajudarão a ter uma vida piedosa. A vida piedosa é aquela que não busca mais satisfação por meio de um estilo de vida pecaminoso, mas agora está entregue totalmente a Deus e à sua vontade. É uma vida de consagração a Deus. É uma vida santificada, separada exclusivamente a Deus. E hábito? Hábito é um padrão de comportamento recorrente e muitas vezes subconsciente, adquirido por meio da repetição frequente. Ele é a repetição de um ato que se torna algo comum, algo espontâneo. E é isso que significa um hábito. É interiorizar uma ação de forma que venha a ser natural, espontânea, devido à repetição constante daquela ação. Podemos concluir que uma ação
que é repetida constantemente, por vários dias, por vários momentos, se tornará um hábito, que pode ser um bom hábito, como pode ser um mau hábito. A palavra hábito, muitas vezes já colocamos com uma conotação negativa, mas não, ela é neutra. Podemos ter bons hábitos e maus hábitos. Mas o hábito é algo que se torna natural, espontâneo, por aquilo que nós fazemos repetidamente. E aí passa a ser algo quase que inconsciente. Você simplesmente faz. No início não é assim. No início exige-se o pensamento, a disciplina, o autocontrole, o esforço. Mas pela repetição da ação se torna natural e espontâneo. Se torna uma ação interiorizada. Faz parte da sua vida. Então, queridos, nesses 2 domingos eu quero falar sobre hábitos para uma vida piedosa. E a vida piedosa é uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, uma vida eficaz, eficiente, uma vida realizada com a vontade de Deus. Essa mensagem, queridos, ela tem alguns aspectos, alguns hábitos que serão uma revisão, mas que são de extrema importância para a nossa vida. O primeiro hábito de uma vida piedosa, uma vida que vai trazer plenitude de alegria e satisfação, é uma vida de oração. Vemos isso modelado na vida de Jesus. Embora os discípulos e as multidões não entendessem por que ele se retirou, quando havia tanto bem que podia fazer, Jesus sabia que a oração era uma prioridade importante de sua vida. No capítulo 1 de Marcos, Jesus estava ensinando, pregando, curando muitos enfermos. E uma multidão afluiu, seguiu para aquela cidade de Cafarnaum. Mas o texto fala no versículo 31 de Marcos 1, de madrugada, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da casa e foi para onde? Foi para um lugar isolado, onde orava. Vemos um texto paralelo em Lucas capítulo 4, versículo 42. Quando chegou o dia, Jesus saiu e foi para um lugar isolado. E as multidões o estavam procurando. E vieram a ele e tentaram impedi-lo. Mas ele estava naquele lugar isolado, porque era um lugar de oração. Jesus, ele tinha uma agenda. E olha, queridos, ele que era o Deus que celebramos agora no final de dezembro, o Deus encarnado, o Deus que virou carne e osso, ser humano, no bebê Jesus e cresceu e se desenvolveu, se tornou um adolescente, um adulto, viveu entre nós, mas que tinha a natureza humana 100% e a natureza divina 100%. Ele que estava nessa dimensão, ele sabia da importância e da prioridade da oração. Logo de manhã, de madrugada, ele se retirou para o lugar isolado e ali orou ao Pai. E quando ele desceu daquele lugar, ele foi a outros lugares, a outros vilarejos para pregar o Evangelho, foi a outros lugares para levar a boa nova de salvação, para curar, para libertar os cativos. A oração que promove a piedade não são aquelas orações de petições ocasionais, não são aquelas petições em tempos de dificuldade ou de necessidade, mas a oração que promove piedade
é uma conversa, é um diálogo diário com o Pai, que surge do amor por Ele e da gratidão por quem Ele é e por aquilo que Ele faz para nós. Não é uma oração encarada como um dever, eu tenho que orar, mas é um prazer, é uma delícia, é algo prazeroso estar na presença de Deus. Os evangelhos nos traz algo inusitado e algo que nos surpreende. A oração era comum entre os fariseus, era comum entre os judeus e os discípulos de Jesus, observando a sua vida de oração. Em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus: olha, Jesus, mestre, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, ensina-nos a orar. E Jesus, ele então modela a oração para eles, não como se fosse algo que deveria ser repetido, mas ele modela a oração do Pai Nosso, a oração de intimidade. Pai, 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 nos dê o sustento diário, receba a adoração, livra-nos das tentações, perdoa-nos e ajuda-nos a perdoar. Jesus não deu ali uma regra, não deu ali algo que tinha que ser repetido, mas ele fez um modelo de oração, de intimidade, de comunhão, de estar junto com Cristo. Nós, queridos, que adentramos nesse ano de 2021, sabemos que esse mundo está cheio de tentações, cheio de provações, aquilo que nos traz dores de cabeça, fardos pesados e até mesmo pecados que temos que lutar. Visto que vivemos em um mundo cheio de tentações dessa maneira, nós necessitamos de uma vida de oração íntima, como sendo prioridade máxima para nossas vidas. Deus, o Todo-Poderoso, Ele deseja que estejamos dispostos a fazer isso de uma prioridade para que tenhamos uma vida piedosa. Na minha experiência pessoal com Cristo, de mais de 40 anos e de mais de 30 anos no ministério, tudo o que o cristão consegue, eu posso dizer na minha vida, tudo aquilo que eu consegui, por a graça de Deus, e tudo que foi realizado através de estar de joelhos na presença de Deus. Deus, Ele deseja que nos curvemos diante dEle e tenhamos uma vida de oração. Assim poderemos, pela repetição, pela constância, pela persistência de repetir diariamente essas ações de oração, aquilo vai se tornar um hábito, algo natural, algo espontâneo, algo de intimidade sua com o Pai. Um outro hábito importante para que tenhamos uma vida piedosa é a confiança em Deus. A confiança em Deus, ela é também chamada de fé. Uma pequena palavra, fé, mas algo de extrema importância para as nossas vidas. Na verdade, a nossa vida cristã começa pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça de Deus por meio da fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter uma vida de fé. E eu gostaria de ler esse texto, Salmo 103, versículo 19.
E que esse texto, meu amado irmão, que você possa grifar, usar o Lumecolor, memorizar esse texto, levar com você talvez durante todo 2021, para que você fortaleça-se na fé. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e ele tem reinado e dominado sobre tudo. Que texto maravilhoso! Deus controla tudo. Não apenas o que acontece, mas também por que e como acontece. A sua soberania é o nosso firme alicerce para acreditar e confiar nele. Nesse tempo que vivemos, de pandemia, onde aí quase um ano de luta, de perdas, situações complicadas, incertezas, mas, queridos, nós precisamos crescer na fé, e a palavra de Deus, ela não pode ser vã, e ela é eficaz, e ela é a verdade, e ela nunca passará. A palavra de Deus diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino, o seu reinado, o seu domínio está controlando tudo, ou domina sobre tudo. É necessário confiar em Deus e na sua soberania para que nós possamos ter uma vida piedosa. Se nós não confiarmos em Deus, estamos falhando, estaremos nos enfraquecendo. A Bíblia é bem clara: o justo vive pela fé. Nós não podemos ver, mas temos a convicção: Deus é soberano e está entronizado nos céus e reina sobre tudo e sobre todos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio pensamento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. A única opção de fé é confiar. Se nós não confiarmos, nós vamos estar preocupados. Estaremos nos ocupando antes com as situações da vida. Estaremos ansiosos, desesperados. Cada vez que uma situação nos deixa preocupados, devemos parar, dar um tempo, fazer uma pausa e devemos lembrar quem está no comando, quem está no controle. Se a soberania de Deus governa sobre tudo, não temos motivos para nos preocupar. A evidência da nossa fé é a ausência da preocupação. Vou repetir porque essa frase é poderosa e muitas vezes falhamos aqui. A evidência da nossa fé é a ausência de preocupação. A fé, a confiança em Deus também aumenta a nossa intimidade com Ele. Quando falamos e ouvimos e respondemos em obediência, Ele nos guia, Ele nos orienta e assim nós vamos desenvolvendo uma proximidade com Ele. E os nossos corações, os nossos pensamentos começam a estar em sintonia com Deus. Nós, queridos, eu tenho que reconhecer, nós muitas vezes, nós trememos por causa de preocupações, de receios, de medos, enfrentando dificuldades. Toda vez que nós estivermos tremendo, é porque nós estamos falhando na confiança do nosso Deus. Para termos uma vida piedosa, uma vida consagrada,
uma vida santificada, uma vida de intimidade com Deus que nos traz plena satisfação. É necessário ter o hábito da oração e o hábito da confiança em Deus, que é a fé. Um terceiro hábito que devemos desenvolver em nossas vidas para que tenhamos essa vida piedosa é a meditação na palavra de Deus. No Salmo 63, versículo 6, o salmista nos diz assim: quando me recordo de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. No Salmo, capítulo 1, a introdução do livro de Salmo, ele vai dizer ali que feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não assenta-se nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Antes, são aqueles que têm prazer na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Se você deseja ser alguém feliz, bem-aventurado, alguém que está totalmente satisfeito em Deus e na vida que Deus tem para você, é necessário meditar na palavra de Deus. É interessante esse primeiro versículo que lemos, quando o salmista diz: quando me recordo de ti na minha cama e medito nas vigílias da noite. Será que você faz isso no seu dia a dia? Logo mais eu falarei um pouco sobre isso aí. Mas a meditação inclui ler as Escrituras. Mas não apenas ler, mas é pensar sobre elas. É refletir sobre as Escrituras. É trazer à memória as narrativas, as histórias, as parábolas, os ensinamentos, os estatutos, as promessas, os milagres. É você ter a capacidade de dialogar com o texto bíblico. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Qual era o objetivo de Deus ao registrar isso aqui? Quais são as promessas? Quais são as ordens? Tem algum exemplo a seguir ou a evitar? Tem alguma advertência para a minha vida, para a vida da minha família? Esse hábito e essa capacidade de dialogar com o texto, fazer perguntas que vão fazer se aprofundar mais e mais em Deus e na sua palavra. Meditar também, queridos, é como olhar num espelho. Mas é olhar no espelho como que olhar num espelho que vai além daquilo que se vê. Quando nós procuramos refletir as nossas vidas nas Escrituras, nós vamos além. E indo além, nós captamos a mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Ao nos concentrarmos em Deus e na sua palavra, as preocupações, os interesses desse mundo se dissipam. As nossas mentes são libertadas do domínio daquelas informações negativas, nebulosas, cinzentas, terríveis. O Salmo 119, versículo 133 diz: deve ser a nossa oração: pega os meus passos, firma os meus passos na tua palavra, e não deixe que nenhuma iniquidade tenha domínio sobre mim. Que os nossos passos sejam firmados por Deus na palavra dele. E só vamos firmar os nossos passos, as nossas vidas, quando nós meditarmos, pensarmos, refletirmos, conversarmos, nos refletirmos na palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, meu amado irmão, amada irmã. Geralmente, qual é a última coisa que as pessoas fazem antes de dormir?
O que geralmente as pessoas fazem antes de dormir? Talvez você irá dizer escovar os dentes, apagar a luz, beijar a esposa ou esposo, se aconchegar. Mas sabe, queridos, eu tenho notado que muitas vezes a última coisa que muitos têm feito nessa época, nesse tempo que vivemos, é desligar a televisão ou as redes sociais. E quando nós temos esse hábito, por último, de desligar a televisão ou as redes sociais, nós estamos indo para a cama com aquelas informações, com aquelas notícias, com aquelas situações complicadas. E muitas vezes temos uma noite pesarosa, difícil, sonhamos com questões negativas. Meu amado irmão, que você possa fazer daquele Salmo 63:6 uma prática, um hábito da sua vida. Quando me recordo de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, procure reservar um tempo para ficar a sós com o Senhor, para meditar na sua palavra. Isso é essencial para que tenhamos uma vida piedosa. A cada dia devemos escolher levar o Senhor ou o mundo conosco, quer seja para o nosso dia a dia, quer seja para o nosso sono ou a nossa cama. Mas essa decisão é minha, é sua. Quem você está levando para os seus sonos e para os seus sonhos? Deus e a sua palavra pela meditação? Ou as últimas informações negativas do telejornal, do filme, da imoralidade, de tantos programas televisivos ou das redes sociais? Para ter uma vida piedosa, também é necessário termos o hábito da obediência. Nós já lemos capítulo 27 de Deuteronômio e capítulo 28 de Deuteronômio. Moisés disse à nação de Israel: se obedeceres diligentemente ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. Deuteronômio 28. De maneira semelhante, caminhamos em um nível mais alto do que o mundo, quando vivemos em obediência a Deus. Não é uma questão, amado irmão, de estarmos acima das pessoas desse mundo, como que estejamos em um lugar privilegiado, ou um lugar que nós vamos olhar com desdém, com menosprezo. Não, nós estamos numa posição privilegiada quando obedecemos a Deus, porque nós estamos seguindo um padrão de Deus. Como diz Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaram com Cristo, olhai as coisas do alto. E não apenas olhai as coisas do alto, mas buscai as coisas do alto. Porque assim nós vamos estar vivendo com um padrão celestial. Nós acabamos de 2020 de estudar a primeira carta de Pedro. E é fácil de lembrarmos a carta de Pedro, uma carta de motivação àqueles crentes que estavam dispersos lá na Palestina e da parte da Ásia, e eram aqueles cristãos que eles foram denominados por Pedro de peregrinos, forasteiros, e onde nós aprendemos que nós não somos desse mundo, nós não somos desse local que vivemos, embora vivemos aqui, o próprio Cristo nos diz em João capítulo 17, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos peregrinos aqui e vivemos com aquela viva esperança de ir para o céu. Mas nós, através da obediência a Deus, nós podemos viver num padrão acima desse sistema. O sistema é pecaminoso, o sistema caminha para o mal, o sistema quer nos derrubar e nos destituir. O príncipe deste mundo quer cegar as nossas vidas e ele veio para matar, roubar e destruir.
mas Cristo veio para nos dar vida em abundância. Nós precisamos desenvolver o hábito de obedecer a Deus através daquilo que Ele revelou na sua palavra e aquilo que Ele fala conosco através do Espírito Santo. Nós precisamos caminhar nesse padrão de excelência, padrão de ética, padrão de cidadãos dos céus. Isso é capaz através da obediência. Não é desprezar as pessoas, não é escolher viver os padrões dessa sociedade, mas viver os padrões de Deus. É seguir um estilo diferente, um estilo que traz honra e glória à pessoa do nosso Deus. Quando desenvolvemos esses hábitos que nós vimos nessa noite, nessa primeira parte dessa mensagem, hábitos para uma vida piedosa. O primeiro hábito, o hábito da oração, a intimidade com Deus. Quando oramos, estamos em sintonia com o Senhor. O hábito de termos uma vida de fé, uma vida de confiança, sabendo que Ele é soberano e que Ele reina sobre todas as situações da terra e da minha vida e da sua vida. Precisamos desenvolver o hábito de meditar na palavra do Senhor. Quando vamos nos levantar, quando vamos viver a vida e até mesmo quando vamos nos deitar, que possamos lembrar e meditar na palavra do Senhor. E precisamos ter a obediência ao nosso Deus. Deus, Ele nos prometeu: se vocês cumprirem os meus mandamentos, os meus estatutos, eu vou abençoar. E eu vou colocar vocês em um lugar onde os outros povos virão até vocês. Nós, queridos, nós somos o povo de Deus. Deus fez de Israel e dos gentios, através da fé em Cristo, um só povo. E esse era aquele grande mistério que foi revelado quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e foi revelado. Ele fez um povo só entre Israel e os gentios, aqueles que creem em Cristo. E assim nós podemos ter uma vida piedosa e vamos ter uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de satisfação. O Salmo 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. Ele verá o trabalho das suas mãos, será feliz e próspero. Que Deus faça assim na minha vida e na sua vida, desenvolvendo esses hábitos para uma vida piedosa. Eu vou ler 3 perguntas de reflexão e nós vamos revê-las na próxima mensagem. Que mudanças você terá que fazer para cultivar esses hábitos para uma vida piedosa? Para ter uma vida de oração, uma vida de confiança em Deus, uma vida de meditação e uma vida de obediência. Isso envolverá mudanças. Quais áreas são mais desafiadoras para você? É orar? É meditar? É obedecer? É confiar integralmente em Deus? Que obstáculos você precisará superar? Deixo com vocês essas 3 perguntas de reflexão. Que mudanças você terá que fazer? Que áreas são mais desafiadoras? E quais obstáculos você precisará superar para desenvolver esses hábitos para uma vida piedosa? Ó Deus, obrigado por esse culto, essa mensagem. Que o Senhor continue falando e ministrando nesses corações. Que eles possam rever esses pontos e aplicar em suas vidas.
Faz isso também na minha vida, na vida da minha família, na liderança da nossa igreja, em toda a nossa igreja, em todos aqueles que estão nos ouvindo. Ó Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando no decorrer de todo esse ano de 2021. Nós nos consagramos e consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, assim estamos encerrando o nosso culto nesse início de janeiro, do dia 10 de janeiro de 2020. Nós vamos ter a sequência dessa mensagem e que Deus possa te abençoar abundantemente. Siga-nos lá no nosso WhatsApp, compartilhe os motivos de oração. E agora que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com você, com toda a família IBBN e com todo o povo de Deus aqui em São Bernardo, São Paulo, Brasil e no mundo. Amém, aleluia, amém.